Bem, a interpolação inversa nada mais é do que trocar as linhas pelas colunas. Ou seja, o meu questionamento normal em relação a este problema que está aí na tela, que é tabelar o volume específico, por exemplo, do vapor saturado da água em função da temperatura, ou seja, para cada temperatura eu tenho um volume específico. Então, o meu questionamento mais comum é perguntar, olha, eu tenho aí uma tabela que me dá o volume específico em função da temperatura, mas eu preciso do volume específico do vapor saturado da água para uma temperatura de 232 graus Celsius e eu não tenho esse valor tabelado e eu preciso interpolar um valor para 232 graus Celsius. Então, a minha variável independente é a temperatura e a minha variável dependente é o volume específico. Mas eu posso inverter esse problema, ou seja, eu vou me questionar para que temperatura o volume específico de 0,075 metros cúbicos por quilograma ocorre. Eu estou invertendo o problema. Eu quero saber qual é a temperatura que me dá um volume específico de 0,075. Então, eu vou inverter as colunas. Então, a temperatura vai passar a ser uma função do volume específico, o que não é verdade fisicamente, né? Mas matematicamente pode ser, não há problema nenhum, tá certo? Então, aqui neste exemplo, nós vamos estimar esse valor usando um polinômio interpolador de Lagrange do segundo grau, primeiro. Então, se eu quero uma interpolação do segundo grau, eu tenho que envolver três valores do volume específico, ou melhor, eu tenho que envolver três polos. Então, duas sequências vão ser possíveis para eu abarcar este volume específico de 0,075, que na tabela está entre 0,086 e 0,071. Tá certo? Então, eu tenho a primeira sequência dada por 0,1044, 008619 e 007158, e a segunda 008619, 007158 e 005976. Bom, então a primeira questão é decidir dessas duas sequências qual é que vai me dar a melhor precisão, e é claro que a melhor precisão é a que me dá um menor erro, certo? Então, a primeira sequência, eu vou usar o meu valor 0075 para compor esta produtória. V menos V0, V menos V1, V menos V2 em módulo. Então, quando eu faço este produto que eu sublinhei, eu obtenho 1,12 vezes 10 a menos 6, enquanto a segunda produtória, que utiliza a segunda sequência, me dá um valor estimado de 5,83 vezes 10 a menos 7. Portanto, a segunda sequência é mais precisa, que me dá um fator multiplicante aí de 5, da casa da ordem de grandeza de 10 a menos 7, enquanto a primeira é da ordem de grandeza de 10 a menos 6. Tá certo? Então, eu já fico com a segunda sequência, que eu inclusive destaquei aqui na tabela. Certo? Bom, então como é que eu faço isso? Y0 vezes L0 mais Y1 vezes L1 mais Y2 vezes L2, onde meu L0 eu vou omitir 0,08619 na produtória, então resta V menos 007158 e V menos 005976, como a gente já viu
no meu denominador, eu vou copiar o que está em cima e vou substituir este V por V0, que é 0,08619. Então, 0,08619, 0,08619. Então, eu faço a mesma coisa para os outros polinômios L1 e L2, onde em L1, no numerador, eu vou omitir V1, e em L2 eu vou omitir V2. Fazendo esta conta, eu obtenho uma temperatura de 227,4 graus Celsius. E se eu fizer a interpolação ao contrário novamente, ou seja, rearrumando as colunas como estão aqui no exemplo, e interpolar para 227,4 com o polinômio do segundo grau, eu vou obter o 0,075 que eu desejava. Certo? Então agora, um segundo exemplo, apenas para mostrar que isso também é possível com o polinômio de Newton, um polinômio interpolador de Newton, e agora do mesmo grau. E eu espero que eu obtenha os mesmos valores. Então eu deixei aqui em branco, justamente para que nós possamos tirar eventuais dúvidas sobre o preenchimento desta tabela. Então eu quero destacar a importância da gente, pelo menos na minha didática, da gente arrumar esta tabela desta forma, porque aqui fica claro que para determinar este valor aqui, certo? Eu vou envolver estes 230 e 220, ao passo que para determinar este, eu vou envolver 240 e 230. E quem será o meu denominador? Também não vai restar dúvida, porque basta que eu percorra aqui, ó, e eu vou ver que é 59,76 menos 71,58. Ao passo que este será o resultado desta subtração, sempre o de baixo menos o de cima, certo? E o meu denominador, eu vou subir a escadinha aqui e vou ver que é 59,76 menos 86,19. Por isso, estes degraus nos auxiliam neste sentido. E é isso que a gente vai fazer agora. E depois vocês devem repetir para ver se restou alguma dúvida no preenchimento. Então, este valor vai ser 230 menos 220 dividido por 71,58 menos 86,19. Claro que 0,08619, certo? E essa conta me dá menos 684,5. Este valor aqui de baixo, 240 menos 230 no numerador, dividido por 5976 menos 71,58. Essa conta, 240 menos 230 no numerador, dividido por 005976 menos 007158 no denominador, me dá um resultado de menos 846,0. Ao passo que esse último valor aqui, esta última diferença dividida, que é uma diferença dividida de ordem 2, ela vai ser menos 846,0 menos 684,5, isto no numerador, dividido por 0,05976 menos 0,08619, e eu vou, neste caso aqui, marcar em vermelho, para que a gente possa ver que este valor aqui, que dá 6.100
210. Eu vou subir aqui, ó. Então, já sei que no numerador é menos 846,0 menos 684,5 dividido por 005976 menos 008619, certo? Então, estas são as diferenças divididas da minha tabela. Agora, para compor o meu polinômio, eu lembro que o meu número de base é o V0 aqui, ó, ou seja, 0,08619. E agora eu vou pegar um D0, um D1 e um D2 descendo esta escada, começando pelo número que está ao lado, que é 220, depois menos 684,5 e por último 6110. Portanto, o meu polinômio vai ser T temperatura em função de V volume é igual a minha diferença de ordem zero, que ali é 220, menos 684,5, que multiplica V menos 0,08619, mais 6110, que multiplica V menos V0, que é 8619, V menos V1, que é 7158. Fazendo essas contas, eu tenho 220, que já estava, menos 684,5 vezes menos 0,01119. Lembrando que este 1119 eu vou trocar o V por 0,075, certo? Então aqui meu V vai ser sempre 0,075. Por quê? Porque eu quero T, temperatura, para V igual a 0,075. Então 0,075 menos 0,08619 vai me dar exatamente menos 0,01119. E por último, 6110 vezes menos 0,01119 e o outro 0,00342. Como resultado, não poderia deixar de ser 227,4 graus Celsius a minha resposta, assim como pelo polinômio de Lagrange também foi 227,4 graus Celsius. Lembrando que o polinômio é único, não existem dois polinômios, a cara deles, a aparência deles é que é diferente. Por isso, é claro, os resultados são iguais.